Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete, ministrando a aula de língua portuguesa para o segundo ano, aula do dia 13/7/2020. Olha, a professora Gorete está com muita saudade de vocês. Alguns alunos foram vistos na quinta-feira, na quarta-feira aqui, que vieram entregar os trabalhos, né? Outros não vieram por precaução. Muito bem, tem que se cuidar mesmo. E assim, nós vamos levando, né? Mais uma semana, mais uma aula e vamos trabalhar, porque nós precisamos, né? Não é verdade? Então eu conto com vocês. Eu fiquei sabendo que algumas crianças estão com preguiça de fazer as tarefas. Eu não acredito uma coisa dessa. Quando o pai fala uma coisa dessa para a professora, eu fico dizendo, não, esse não é o meu aluno, não é o aluno da tia Gorete, porque os alunos da tia Gorete todos são espertos, adoram fazer as tarefas que a tia passa no quadro. Lembra que a tia passa no quadro, tem que fazer rápido, senão fica para trás, aí perde, né? Às vezes a tia fica um tempão esperando pelo colega, porque nós temos que esperar o coleguinha que está um pouquinho atrasado. Mas agora nós estamos, vocês estão em casa, chegou a hora de fazer aula. Quando o papai e a mamãe disser assim, olha, tá na hora, fulano, tá na hora de fazer a tarefa, corre, pega seu material, coloca lá na mesa. Como é que a professora fala? Pegou o livro, o lápis e a borracha, é a única coisa que precisa. Às vezes nós usamos o lápis de cor, mas não é sempre. Então, é o mesmo ritmo da nossa sala de aula. Vamos deixar a preguicinha atrás da porta do banheiro. Quando for fazer a tarefa, pendura ela lá atrás. Quando terminar, pega de volta, se quiser. Né? Que ela não é boa, não. Ela é ruim. Preguiça é ruim. Ok? Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Na página 23, nós iremos trabalhar aumentativo e diminutivo. Olha que interessante essa aula, vocês vão amar. Aqui está o livro de vocês vão pegar. Claro que a professora não colocou tudo que está aqui no slide, não. Você vai ter que ler tudo que está aqui para ir respondendo, ok? Eu vou explicar agora o que é aumentativo, o que é diminutivo, tá bom? Então vamos lá. O aumentativo, presta bem atenção, tá? Agora é hora de fechar a boquinha e abrir os ouvidinhos só para ouvir. Quando a professora terminar, aí você começa a fazer sua atividade, ok? Vamos agora prestar atenção na explicação, tá bom? Vamos lá. Aumentativo é uma palavra que expressa maior intensidade, muitas vezes em tamanho. Algumas terminações usadas para formar palavras no aumentativo são ão ou ona. O exemplo aqui, o ão no final fica de gato, gatão. Então eu usei o ão. Agora quando esse aí é no masculino. Quando é no feminino, eu digo gatona. Então eu uso a sílaba, a palavra ona, né? Então, presta bem atenção que o aumentativo está se referindo a coisa grande, é gatão, gatona, casinha, casarão, né? Coisa grande, meninão, se refere sempre subindo de coisa grande, ok? Vamos lá. O diminutivo é o contrário, é como se fosse o antônimo e o sinônimo. É o contrário do aumentativo. É uma palavra que foi modificada para transmitir um menor grau. Então, o que ele fez? Ele diminuiu. Ele ficou todo inho. Aí ele diz assim,
Algumas terminações usadas para formar palavras no diminutivo são inho ou inha, que é inho no masculino, inha no feminino. Zinho ou zinha, zinho no masculino e zinha no feminino. Exemplo, gatinho, gatinha, paizinho, mãezinha. Então vocês observem que o diminutivo, ele é o contrário do aumentativo. O aumentativo cresce, o grande. O diminutivo diminui, fica pequenininho. Entenderam? Vamos lá então. Aí ele diz assim, nas atividades. Nós iremos fazer agora a correção, completando as atividades do livro, porque o nosso livro vem trazendo as atividades para a gente completar, ok? Só que eu estou, de olho. Quem estiver colando não pode passar a perna no papai nem na mamãe, tá? É para pegar e fazer primeiro, você vai tentar fazer, aí depois você vai lá nas respostas, comparar a resposta com a professora, tá bom? Vou confiar em vocês, hein? Olha lá. Então vamos lá. Na primeira ele diz assim, releia este trecho e grife as palavras que indicam o diminutivo. Nós vamos ler o textozinho aí, vamos lá, todo mundo junto com a professora, lendo, vamos lá. Colocou o dedinho em cima da primeira palavra, mas no pasto o carneirinho não se cansa de berrar. Carneirinho, vem pra cá, tá na hora de mamar, não é? Porque lembra do texto que teve lá atrás? O texto tá na hora de mamar? Então, essa atividade vem trazendo algumas palavras ainda de lá daquele texto, tá bom? Então, vamos lá. Aí ele diz assim, para você grifar as palavras que estão no diminutivo. Então, as palavras que estão no diminutivo, lá no textozinho, é carneirinho, carreirinho. Carneirinho, carneirinho, tá? Mas, aí diz assim, mas no pasto, o carneirinho não se cansa de berrar. Carneirinho, vem pra cá, tá na hora de mamar. Então, aqui de vermelhinho que está aqui é o diminutivo, carneirinho e carneirinho, ok? Vamos lá para o número 2. Diz assim, preencha a tabela com o aumentativo e com o diminutivo das palavras relacionadas. Aí nós temos as palavras macaco, bicho e carneiro. Aí, ó, diminutivo e aumentativo. Quando ele está pequenininho, ele é o quê? Macaquinho, bichinho, carneirinho. Quando ele está no aumentativo, ele fica macacão, bichão e carneirão. Olha só como é o contrário. O aumentativo, contrário do diminutivo. Diminutivo, contrário do aumentativo. Ok? Vamos lá. Aí nós temos nessa atividade, na número 3, ele diz, preencha os espaços com a palavra que dá sentido às frases. Aí nós temos 3 palavras, tá? Letra A. Um coelho pequeno é o quê? Quem sabe essa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3 quem acertar. Vamos lá. Um coelho pequeno é um coelhinho. Muito bem, quem acertou. Parabéns. Letra B. Uma abelha pequena é o quê? Uma abelhinha, não é? Está no diminutivo. C. Uma vaca pequena, ela é o quê? Quem sabe essa? Vamos lá, pessoal. Todo mundo tem que responder, está na hora da nossa aula. Vamos lá, uma vaca pequena é uma vaquinha. Muito bem. Parabéns para você que já acertou, tá bom? Vamos lá. Eu coloco as imagens também para vocês verem, para vocês fazerem aqui, ó,
ligar, ó, coelhinho, abelha e vaquinha. Vamos lá. Aí na página 24, ele diz assim: leia as palavras do quadro e copie-as abaixo na imagem correspondente. Então, nós temos que ler as palavrinhas aqui, ó, que estão no quadro, ó. Abelhinha, coelhinho, zebrinha, porquinho, leãozinho e vaquinha. Aí você vai escrever o nome de cada um embaixo, ó. Todos no diminutivo, todos estão o quê? Todos estão aqui pequenininhos, né? Não estão todos pequenininhos? Por isso eles estão todos no diminutivo. Então nós temos o porquinho, coelhinho, abelhinha, vaquinha, zebrinha e leãozinho, ok? Vamos lá! Eu espero que vocês estejam entendendo e fazendo bem direitinho a tarefa, hein? Não esqueça. Vamos lá, no número 5 diz assim: qual das palavras... tem uma parte bem interessante aqui que eu quero ler com vocês, que diz assim: nem todas as palavras terminadas em inho ou inha indicam o grau diminutivo. Por exemplo, cozinha e vinho. Cozinha termina com inha e vinho também termina, vizinho também termina com inho, mas nenhum dos dois estão no diminutivo, ok? Muito bem, vamos lá. No número 5 ele diz: qual das palavras a seguir não estão no diminutivo? Vamos ler as palavrinhas para a gente descobrir, né? Então, ó, nós temos peixinho, elefantinho, formiguinha e galinha. Qual dessas quatro aí não está no diminutivo? Ela não está no diminutivo. Vamos lá, quem acertou? 1, 2, 3. Quem marcou? Galinha. Muito bem, parabéns para você, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá fazer essa atividade atividade número 6, que tem diminutivo de um lado e do outro lado está normal. Aí você vai ligar, por exemplo, gatinho, você vai ligar lá no galinho, no galho, laguinho, no lago, chuvinha, na chuva, minhoquinha, na minhoca e bichinho no bicho, ok? Vamos lá, não vamos desanimar não, vamos lá, pessoal. Aí, na página 25, nós temos o quê? Ele diz: pinte no caça-palavra o aumentativo das palavras que estão no quadro. Aí nós temos as palavras do quadro: coelho, lobo, minhoca, tigre, peixe e porco, ok? Aí ele está pedindo para você pintar essas palavras que estão no aumentativo. Ele cresceu, ele não está mais inho não, pequenininho, ele cresceu, tá bom? Então vamos lá, procurar no caça-palavra. Vocês observam aqui no slide que eu pintei todos eles de vermelhinho, ó: minhocão, tigrão, lobão, coelhão, peixão e porcão, ok? Vamos lá, pessoal, vamos testar. Vamos lá. Na página 26, nós temos, ele diz assim: copie as frases substituindo as imagens pelos nomes correspondentes aos elementos representados. Escreva esses nomes no aumentativo. Aí na letra A, ele diz assim: o gato está no telhado. Então, como é que nós vamos colocar? O gatão está no telhado. B, o macacão. Não. Nós temos aqui na página 25 ainda, que é para você escrever o nome dos animaizinhos, ó. Aí
Só que você vai escrever todos aqueles nomes que você achou lá no caça-palavra, agora você vai escrever o nome desses animaizinhos. Ali nós temos, ó, o coelhão, o tigrão, o lobão, o peixão, o minhocão e o porcão. Olha só que legal! Essa é uma aula bem interessante e bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Então vamos lá. Aí na número 8, agora na página 26, ele diz: copie as frases substituindo as imagens pelos nomes correspondentes aos elementos representados. Escreva esses nomes no aumentativo. Aí nós temos agora vai colocar no aumentativo. Eles estão aparecendo a imagem, você vai pôr o nome dele, mas no aumentativo, tá? O gatão está no telhado. O macacão se equilibra no galho. O coelhão fugiu rapidamente. O tigrão subiu na árvore. Olha só que legal, né? Muito legal. Agora, nós temos aí, ele diz: complete a tabela com o aumentativo e o diminutivo das palavras, ok? Aí nós temos as palavras de um lado, do outro nós temos no diminutivo e no aumentativo. Aí ele diz: pai, mãe, garoto, garota, menino, menina, amigo, amiga. No diminutivo: paizinho, mãezinha, garotinho, garotinha, menininho, menininha, amiguinho, amiguinha. Aí você vai completar. No aumentativo: paizão, mãezona, garotão, garotona, meninão, meninona, amigão e amigona. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Tenha prestado bastante atenção na hora que a professora está falando. Agora você pode começar a responder sua atividade. A professora já explicou, agora você vai tentar fazer. Se você não entendeu alguma coisa, peça ajuda do papai e da mamãe. Ok? Muito bem, parabéns para você. E deixe uma mensagenzinha para você. Vim te desejar uma semana produtiva, repleta de sorrisos e paz do coração. Então eu espero que essa semana para vocês seja bem proveitosa, que vocês aproveitem bastante mesmo, fazendo suas atividades com responsabilidade, ok? Sem preguiça, lembrando de deixar ela lá atrás da porta quando for fazer a tarefinha, tá bom? Quando o papai chamar e a mamãe, vão lá fazer a tarefa sem preguiça, ok? Boa sorte para vocês e até mais! Boa tarde, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aí mais uma semana de aula. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero agradecer a vocês pela entrega dos trabalhos, ok? Gostei muito dos trabalhos de vocês, ficaram muito lindos, um mais lindo que o outro. Parabéns a todos vocês, viu, segundo ano? Então, continuando aí nesse ritmo, vamos dar início à nossa aula de História. Agora nas páginas 22 a 26. Eu faço parte da história, né? Vocês fazem parte da história. Todos nós fazemos parte da história. Mas qual história, professora? A nossa história, a história da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós temos aí uma história, uma convivência, desde bebezinho, desde quando nós nascemos até quando nós crescemos. Tudo isso é história, é o que? Os registros das nossas vidas. Então a gente vai continuar aí o assunto falando um pouquinho mais sobre a história. Vamos lá, vamos relembrar o que nós vimos na nossa aula anterior. Nós falamos sobre os tipos, né, de objetos e coisas que fazem, que podem contar um pouquinho da nossa história. Nós temos as cartas, os documentos oficiais, fotografias, o que mais? Vídeos, objetos e outros registros
registros. Tudo isso daí é o que? Fonte histórica, conta um pouquinho da nossa história. O conceito de documento histórico, o que significa, né? Ele é um tipo de documento, fotografias e objetos que conserva vestígios por muito tempo, ou seja, que guarda a nossa história por muito tempo, certo? E aí ele vai contar a história por um determinado período. Por exemplo, vamos dizer, eu comecei a gravar vídeos meus das coisas que eu faço diariamente a partir dos 6 anos. Então isso é um registro seu que vai contar a sua história a partir dos 6 anos de idade. Então isso daí é o que? Vestígios, né? É um documento histórico. O que mais que nós vimos? Alguns objetos também que caracterizam a história, a nossa história, a história de vocês, os tablets, os brinquedos, as fotografias, os documentos, os registros, né? Nós falamos aí do registro de nascimento, que fala o quê? O dia em que você nasceu, a hora em que você nasceu, em qual local você nasceu. Então isso daí é o quê? Registro, né? Documento aí contando a história de vocês. E a história da família? Além da minha história, da história de vocês pessoal, eu posso contar a história da minha família? Claro que pode, juntamente com a sua história vivida, né? No trabalho de vocês de história, de geografia, vocês colocaram lá os registros da vida de vocês, né? O local aonde vocês gostam mais de ficar. E aí eu percebi que a maioria colocou o quarto, né? Fez lá o desenhozinho, o modelo do quarto. Outros colocaram a sala. Por quê? Porque gostam de ficar com a família, assistir filmes, televisão e brincar também. Então são locais que também contam a história da nossa vida, que tem lembranças também, não é verdade? Olha só, para conhecer um pouco mais sobre o passado de sua família, também é possível conversar com as pessoas que fazem parte dela e pesquisar diversos tipos de registros, como fotografias, objetos e textos escritos. Então é sempre bom a gente conversar com a nossa família, né? Quando a gente está reunido na hora do almoço, da janta. Isso daí é o quê? Para conhecer não só o nosso cotidiano, mas a nossa família. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a minha mãe, a gente está conversando alguma coisa interessante, a minha mãe conta uma coisa sobre a família dela e eu fico, nossa, que interessante, mãe, eu não sabia disso. Então isso daí é o que? Registro que ficou gravado na cabeça dela e aí ela passou esse registro, essa história adiante. E é uma coisa muito legal porque a gente conhece mais sobre as nossas famílias do passado, aquelas que a gente nunca conheceu. Então isso aí é importante, né? A conversa, o diálogo é muito legal mesmo. Vamos lá. E aí nós temos uma historinha. Essa historinha ela tem no livro de vocês também. Ela vai falar o seguinte, o que essa historinha vai demonstrar? O que é isso, pai? Ou seja, ele está apresentando, né? Ele está curioso com o objeto que ele está vendo. O que, filho? O pai pergunta para ele. Essa bola é diferente. O menino fala, é o globo terrestre do meu pai, seu avô. Ele me deu para guardar. Eu me lembro que ele me fazia girar o globo e o parava com meu dedo em algum lugar do mundo. Aí o menino fala, que legal! Aí o pai continua, quando viajava, ele consultava o globo para saber onde estava situado o lugar para onde estava indo. Aí o menino responde, quando eu crescer, eu também quero viajar para todos os locais. Ou seja, então a curiosidade, né? Aquele registro lá que ficou com o pai dele, com o avô do menino, passou para o pai e está passando para a criança. Muito legal isso daí. Então ele quer também viajar o mundo assim como o avô dele. Olha só que legal. E aí vamos relembrar
tudo que a gente estudou durante as nossas aulas. Agora eu sei, agora vocês sabem também. Nossa história de vida é feita de diferentes acontecimentos, dos quais nem sempre nós nos lembramos, por isso nós devemos registrar. Muitos desses momentos estão na memória de pessoas que viveram conosco, nossos avós, bisavós, nossos tios, nossas tias que já se foram, então ficaram guardados com eles e às vezes eles passam isso para nós. Outros momentos estão registrados em documentos como certidão de nascimento, que mais? Fotografias, vídeos, tudo isso são momentos que contam a nossa história. Outros em textos escritos, desenhos também. Achei tão legal alguns desenhozinhos que vieram junto com o trabalho, contando aí, né, o autorretrato, que é o que? Vocês, né, falando quantos anos vocês têm, o que vocês gostam de brincar. Então, isso aí é o registro da vida de vocês. E aí, vocês me apresentaram o registro da vida de vocês. Tudo isso daí é o que? É a vivência, convivência. Além disso, a gente estudou também sobre como conviver bem com as outras pessoas. E isso também é um registro, né? Bem legal, porque as pessoas também vão lembrar da gente. Os amigos de vocês vão lembrar de vocês. Ah, aquele meu amigo, ele era muito legal, prestativo e inteligente, me ajudava bastante. Lembro dele até hoje. Então, são o quê? Registros que ficam na memória das pessoas, né? Então, a gente pode passar esses registros em outros locais, no diário, nas fotografias, nos vídeos também. Então, é bem legal. Tudo isso a gente aprendeu durante o nosso conteúdo de história, não é verdade? Então, essa daí é algumas das características, olha só. E ainda por meio de fotografias, vídeos, entre outros registros. Tudo isso daí, gente, é importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Ah, isso daqui eu aprendi com meu pai, o respeito, o obrigado, a questão da solidariedade eu aprendi com os meus pais. Eles me ensinaram isso e eu estou passando isso adiante. Tudo isso daí é importante, é história, é conhecimento. Então, essas são algumas características que nós aprendemos até aqui, ok? E aí, fechando aí o conteúdo para casa, páginas 22, 23 e 24 do livro de história, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Beleza? Vamos fazer aqui o alongamento como sempre, tá? Contando até 10. Deixa a perna e vai. Volta. Aí faz nossa corridinha. Mão na cintura. Todo mundo pronto para começar a atividade. Valeu? E aí, galera, beleza? Antes de começar a nossa aula prática, eu tenho que conversar com vocês a respeito da nossa atividade que vai ser na plataforma. Essa atividade, ela vai valer um ponto de acordo com a aula que eu venho dando. Então, eu comecei o quê? Na atividade prática de atletismo, né? Então, o que eu vou cobrar na atividade prática é atletismo. Anotem aí, é sobre o atletismo. Vou passar uma aula de atletismo agora. Já vi os trabalhos de vocês, já vi tudo do primeiro bimestre. A gente já vai dar início ao segundo bimestre com esses trabalhos, tá bom? Vou passar algumas dicas aqui do atletismo para vocês terem uma base e respondendo as questões que eu vou passar na plataforma, beleza? Primeiro, vamos fazer a largada. Aqui, preparou, aí, ó, né? 1,
Esse aqui é salto com barreira e alacado. Ó. Certo? Isso é uma das atividades do atletismo. A outra atividade, só para vocês terem uma base, seria aqui, ó. Linha para limitar o salto. Então são 3 atividades. Salto com barreira, salto e como se preparar para sair. Beleza? Não vou cobrar nada diferente, vai ser só atividade sobre o atletismo com vocês, valeu? E aí, galera, beleza? Agora a gente vai fazer o nosso alongamento final, tá? É parecido com o primeiro, só que a diferença que a gente tá, né? Vou apertar o botão aqui, respira. Respirou, vai devagarzinho. Volta, abre a perna, aqui ó. Certo? Isso aí, valeu, até a próxima aula.